Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que chegamos, então, ao último dia do nosso CONACYT e estamos aqui, então, para a mesa redonda de número 4, com o tema O Futuro nas Tradições Religiosas Abraâmicas, Perspectivas e Diálogo. Quem estará conosco nessa mesa é a mediadora Carolina dos Santos, que é mestranda no Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisa o Islã. Quem estará conosco também é a professora doutora Maria Cecília Simões, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF, mestre e doutora em Ciência da Religião pela mesma universidade. Doutora Maria Cecília Simões é bacharel e licenciada em História, também pela UFJF. Ela possui pós-doutorado em Ciência da Religião, concluído em 2015. Possui experiência em pesquisa na área de Ciência da Religião, com ênfase em diálogo interreligioso, atuando principalmente nos temas prática missionária em áreas indígenas, identidade, mediações culturais. Desenvolve também pesquisas sobre identidade religiosa em comunidades muçulmanas e é líder do grupo de pesquisa Religiões e Religiosidades Ameríndias. Convidamos também o professor doutor Alexandre Góes Leone. Ele é doutor em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado em Filosofia pelo Departamento de Filosofia da USP. E o segundo doutorado é em Filosofia. Ele tem experiência de ensino e pesquisa na área de pensamento e filosofia judaica medieval e moderna em diversos temas. Então, dou a palavra para a nossa mesa de número 4. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa mesa redonda. Passo a palavra agora para a professora doutora Maria Cecília Simões. Bom, boa tarde. Primeiro, eu agradeço a presença de todos, aqui no CONACYT em geral e nessa mesa em especial, para a gente tratar desse tema relacionado às tradições abraâmicas. Para mim é uma honra dividir aqui a mesa com o professor Alexandre, que a gente já tem aí alguns encontros frutíferos anteriores, e com a Carol, que é me orientando no mestrado, está desenvolvendo temas relacionados ao Islã e trazendo esse tema aqui para o nosso programa de pós-graduação aqui da UFJF. Bom, ao pensar sobre o tema do futuro na tradição islâmica, quando eu me deparei com esse tema, já foi a princípio um desafio, um tema que eu ainda não havia me aprofundado, e desde então, que a gente decidiu por essa mesa na comissão do evento, eu vim trabalhando com algumas questões e descobrindo, como tudo no Islã, um grande universo, múltiplo e diverso. Então, eu optei por fazer alguns recortes específicos para a minha fala aqui hoje. Vou pedir desculpas a vocês, mas eu vou ficar no texto. Eu sei que está uma chuvinha e é depois do almoço, mas o tema é bem interessante e tenho certeza que vocês vão acompanhar. Eu fiz alguns recortes e trouxe algumas questões envolvendo a noção de futuro na tradição muçulmana, especificamente a noção de paraíso, de um futuro além vida, ou além morte, e um tema que, na verdade, causa um certo rebuliço no pensamento não muçulmano, e também no pensamento muçulmano, é um tema de discussões teológicas, de discussões
múltiplas no mundo muçulmano também, que é o tema das virgens do paraíso, né, mas que entra no imaginário não muçulmano como algo peculiar da tradição muçulmana. Então, eu vou procurar me ater ao texto aqui, que eu preparei, e tentar me ater ao tempo também, que da fala. Só mais a título de introdução. A escatologia muçulmana, ela tem diversos estudos teológicos, né? Um apanhado muito grande relacionando tanto ao fim do mundo, a ideia de fim do mundo, de juízo final, de dia do juízo, da vinda do Messias, do Mahdi, ideia de fim do mundo de fato, e uma ideia também muito presente é essa ideia do além, do que estará depois do fim do mundo, aguardando os muçulmanos. E são diversas teorias a respeito disso, diversas teologias e até filosofias, desde o surgimento do Islã até as tradições mais atuais, mais contemporâneas, até as leituras mais contemporâneas. Então, eu procurei fazer um balanço disso, baseado nos estudos do professor Maher Yara, que é formado em Harvard, né, com pós-doutorado em Harvard, mas que atua na Universidade Americana de Beirute, no Líbano, e que trabalha especificamente com a escatologia muçulmana. Embora não mantenha uma crença no conceito de pecado original, o Islã percebe a existência humana como um estado de exílio. Exílio aqui entendido no sentido de uma localização liminar, ou como uma existência externa e distante de um estado original, um estado de julgamento e aflição. A localização do céu, do paraíso, sua geografia, sua hierarquia, a duração do inferno e do paraíso e outras questões teológicas relacionadas às ideias de julgamento, a vinda do Mahdi, batalhas escatológicas, têm sido, como eu falei, objeto de vários estudos dentro do Islã ao longo de sua história enquanto tradição religiosa. O Alcorão, especificamente, fornece uma imagem muito vívida e colorida das moradas do além e descreve com bastante especificidade questões acerca do fim dos tempos e do juízo final. A imediação do céu é retratada como um habitat eterno, com uma variedade de terraços dispostos em camadas, de acordo com a hierarquia ordenada de seus habitantes, que experimentam alegrias eternas em novos corpos transformados. Aqui, no caso, nessa fala, nos direcionaremos não para esses detalhes para a escatologia, como eu falei, mas para uma característica desse paraíso muçulmano, que é, de fato, muito intrigante ao imaginário não muçulmano, que são as virgens do paraíso, ou as huri. A partir de 3 principais abordagens que eu fiz esse recorte. 3 principais abordagens escatológicas diferentes, uma considerada mais literal, uma mais ascética e uma terceira gnóstica mística. Vou chamar aqui de gnóstica mística. Assim, vou procurar levantar aqui algumas questões sobre a escatologia e essa ideia do além, né, do hereafter. Uma questão importante para destacar, até falava com o professor Alexandre aqui antes, é que o termo huri, que no plural huria, em árabe, para virgens, é um termo, como no português, que não define o gênero. Então, no Alcorão, quando aparece esse termo, em alguns contextos ele está definido no gênero feminino, mas nem sempre. E isso é, inclusive, objeto de controvérsias, né, dentro das diversas interpretações dentro do Islã. Só um adendo para eu não esquecer esse ponto. Bom, em comum a essas 3 abordagens que eu selecionei aqui, a gente vai ter, em relação às virgens, uma espécie de nostalgia dirigida ao futuro, né, a um porvir. Há diversas referências sobre possíveis origens pré-islâmicas das virgens.
inclusive indícios que apontem para que antes do advento do Islã, as narrativas sobre as virgens já faziam parte do imaginário na Península Arábica. Mas o fato é que são mencionadas 8 vezes no Alcorão, como uma recompensa celestial para os crentes. Dessas 8 vezes, como eu falei, nem todas, né, elas estão especificadas como mulheres, mas vão aparecer pelo menos 8 vezes, e sempre nesse sentido de uma recompensa pelos crentes que chegarem ao paraíso. A representação corânica do inferno e do paraíso é, para os muçulmanos, uma demonstração imediata de experiências e realidades mais elevadas. A vívida e espetacular narrativa do paraíso do Alcorão foi atestada e passou a ser suplementada na narrativa da ascensão do profeta Muhammad ao céu, conhecido como Miraj, né, que é a viagem que o profeta faz ao céu, ao paraíso. As variações narrativas do Miraj, que já estavam em circulação entre as diferentes comunidades muçulmanas na Arábia, na Síria, no Iraque e no Egito, já na primeira metade do primeiro século islâmico, tornaram-se muito populares e difundidas e se tornaram importantes questões de disputas teológicas a partir do segundo século. Teologicamente, a ascensão, né, ao Miraj, levantou muitas questões difíceis que precisavam ser tratadas e que refletiram nas concepções muçulmanas de além, né, e se refletem até hoje. Algumas questões giram em torno da ideia de Muhammad. Ele teria ido para o paraíso fisicamente, né, de corpo, de fato, ou se teria sido, se essa jornada teria sido realizada por uma visão onírica, se ele teria ido através dos sonhos para o paraíso. E essas são questões que vão permear as disputas teológicas dentro do Islã até hoje. Entre xiitas e místicos, é comum a defesa de uma ascensão de natureza física, argumentando que Muhammad fora criado da luz do trono de Deus e, portanto, seu corpo não era denso, mas da natureza da luz, e poderia facilmente penetrar nas esferas celestiais. Para além da importância central que Muhammad já tem em todas as tradições muçulmanas, nas correntes místicas, ele é considerado como a fonte do conhecimento esotérico, ele tem uma importância também esotérica, ou um princípio do conhecimento divino. O próprio Ibn Arabi vai falar de uma realidade muhammadiana, né, que seria eterna, imutável e mais próxima da realidade divina, né, bem próxima a Deus, uma realidade eterna e imutável, essa realidade muhammadiana, né, ligada ao profeta, ligada a essas interpretações místicas sobre o Islã. Para uma abordagem literalista, que eu estou chamando aqui de literalista, a ascensão e a menção do paraíso do profeta no Miraj e seus prazeres foram entendidos em termos claros. De fato, a crença na descrição corânica do paraíso e na ascensão de Muhammad ao céu formou desde cedo parte de uma crença dogmática que mais tarde se filtrou em alguns credos ortodoxos, sunitas e xiitas. Mas também outras vozes, entre teólogos racionais e certos místicos, articularam uma compreensão mutável desses versos para significados mais figurativos e alegóricos, como veremos aqui. A questão é que nas narrativas da ascensão, Muhammad encontra uma das virgens do paraíso, que vai, então, ser tema de discussões teológicas sobre a escatologia muçulmana e personagem em diferentes narrativas. Aí, os diversos hadiths vão falar, isso vai ser muito variável, quantas ele encontra, o que ele fala com elas, mas em todas as narrativas do Miraj, as Huri, né, as virgens, estão presentes. Na biografia do profeta, de Ibn Ishaq, que é uma biografia de ampla aceitação entre as tradições muçulmanas, em uma das principais narrativas, o profeta diz, abre aspas, então Gabriel me levou ao paraíso, e lá vi uma virgem do paraíso, com lábios vermelhos escuros, e perguntei a ela a quem ela pertencia.
pois ela me agradou muito quando a vi. E ela me disse: eu pertenço a Zaid Hitarika. Então, o Hadith conta que, assim que o mensageiro de Deus, o profeta, retorna do seu mirage, ele vai até Zaid e conta que encontrou essa virgem no paraíso que pertence a ele. Essa é uma das tradições, é uma tradição bem aceita nas diversas interpretações muçulmanas, da tradição muçulmana. É o que chamam de um hadith forte, né? Que a tradição vai chamar de um hadith forte, é um hadith bem aceito. Algumas das antigas tradições xiitas relatam também que, durante a ascensão, o profeta recebeu alguns frutos da árvore do paraíso, das virgens, e do seu suco, do suco desses frutos, foi feito o esperma que gerou sua filha Fátima. Assim, o céu e as virgens teriam criado, a partir da luz de Fátima, o neto martirizado do profeta, o Imam Hussein. Né? E o tema da passagem, o próprio relatos do martírio de Hussein na Batalha de Karbala, entre os xiitas, já trazem esse tema da passagem imediata dos mártires ao paraíso e das virgens enquanto prêmio, e é inclusive um dos indícios, né, de que essa narrativa já estava presente nas narrativas, né, diversas da Arábia pré-islâmica, antes do Islã. A narrativa das virgens é amplamente encontrada nos combates envolvendo guerreiros muçulmanos, desde o primeiro século islâmico, sobretudo em fronteiras árabes bizantinas. Existem diversos estudos históricos apontando sobre isso, né, passando pelas cruzadas e até os dias atuais. Embora haja diferença entre essas compreensões, elas partilham um tema comum que revelam duas facetas: morte e as virgens do paraíso, ou a gente poderia pensar morte e Eros. O professor Maher Yara, que é professor da Universidade Americana de Beirute, ele vai compreender que essas narrativas são um reflexo de uma sociedade de homens que tinham um status social periférico e não eram capazes de se conformar às normas da sociedade, e assim buscariam um refúgio em um outro mundo, esse sim prazeroso, e é o que ele vai chamar de uma sociedade de guerreiros ascéticos. Então, quando eu estou delimitando aqui uma abordagem ascética sobre as virgens do paraíso, eu estou relacionando diretamente a essa ideia de martírio, né, e de guerreiros ascéticos, né, um ascetismo compreendido nesse contexto de guerra. Ainda nos primeiros séculos, as narrativas alcançam vida própria como um gênero específico, marcado, nos primeiros séculos, por esse ascetismo, até, inclusive, em algumas vertentes místicas. O tema das virgens do paraíso, juntamente com a jihad e o martírio, se repete na moderna literatura islâmica sobre jihad, especialmente em panfletos, testemunhos de mártires e comemorações de diferentes partes do mundo islâmico. Contudo, essas histórias passaram por muitas etapas antes de se tornarem um gênero. Emergiram no meio do primeiro e no início do segundo século islâmico e dos ascetas e contadores de história da Síria e de Basra, num período em que ainda não havia uma linha muito clara entre o que era narração de histórias e o que eram hadiths. Então, isso se confunde muito no início da história islâmica, da tradição islâmica. A exegese do início do Alcorão, especialmente a dos ortodoxos sunitas e xiitas, entendia as virgens como uma recompensa por vidas masculinas piedosas e devotas, e como compensação pela privação que eles impuseram a si mesmos nesta vida. O céu, para muitos literalistas, é, além disso, uma cidade antropocêntrica e sensual, de palácios de mármore. Há um antropocentrismo muito forte nessas narrativas. Seu solo é feito de almíscar e açafrão e é iluminado com luzes celestes. Entre esses teólogos, que eu estou chamando aqui de literalistas, e dogmáticos, a ressurreição é percebida como um ato corporal, uma reanimação ou um novo forjamento da carne decomposta.
há uma crença na corporalidade do ser humano ressuscitado. Então, o mesmo corpo que carregamos em nossa vida será animado quando a trombeta for soprada no dia do julgamento e será unido de volta à alma. Estamos diante, né, de uma forte conexão entre corpo e desejo, onde as benesses do paraíso serão experimentadas pelo corpo, a partir do desejo. O prazer no paraíso é sempre realizado e tudo o que se deseja é instantaneamente consumado. Al-Tabari, o imã vai fazer uma descrição bem densa do paraíso, que eu não vou ler aqui para vocês, não, porque por causa do tempo. Mas vou trazer algumas questões acerca dessa descrição. As próprias virgens, para eles, são descritas como virgens extremamente bonitas, de grandes olhos e cor branca como de pérola. Elas não menstruam, não engravidam ou não carregam criança e são puras de qualquer excreção corporal. Algumas descrições vão dizer que elas não têm também pelos, a não ser a sobrancelha e os cabelos. A tarefa de interpretar as virgens trouxe consigo muitas dificuldades. Primeiro, quem são essas virgens exatamente? E como elas são comparáveis às mulheres terrenas? De onde elas surgem? Qual a natureza dessas virgens? Como elas são criadas e de que substância? Essas questões, na verdade, derivam de uma pergunta diferente sobre a escatologia islâmica e determinante para a escatologia islâmica. O paraíso e o inferno teriam sido criados já antes da criação de Adão, ou eles seriam criados pela primeira vez somente no dia do juízo? É uma questão que interpela, a escatologia muçulmana e que tem diversas respostas para ela. Essas perguntas deram amplo material para considerações teológicas. Aqueles exegetas que postularam que o céu e o inferno foram criados no início do tempo apoiaram sua posição no fato do profeta Muhammad ter encontrado Huri durante sua ascensão ao céu. Então, as virgens já estavam lá. Por outro lado, há, por exemplo, um ditado xiita que afirma que os xiitas são os verdadeiros crentes. Suas mulheres são bem intencionadas e puras, e cada uma delas é um paraíso virgem, e cada homem é justo. Então, há uma relação com as mulheres terrenas que envolvem essas virgens em algumas tradições xiitas. Algumas tradições atribuídas ao profeta confirmam que as mulheres terrenas, mesmo as mais velhas, feias e de olhos esbugalhados, serão recriadas e transfiguradas nessa nova forma das virgens do paraíso. Então, existe, inclusive, um hadith também um forte hadith que diz que o profeta teria acalmado uma senhora já grisalha, já enrugada, de que ela, no paraíso ela seria transformada em uma jovem virgem. Então, seria um consolo, seria também um prêmio para as mulheres. Esse entendimento é interessante, pois oferece, de uma forma indireta, uma solução para o problema que surgiu, se apenas os homens desfrutariam dos prazeres sensuais no céu. As mulheres idosas, então, que entram no paraíso, são transformadas de novo em virgens, e os homens em jovens. E os homens também seriam sem barba, de rosto suave, jovens homens virgens. São algumas possibilidades, sobre essa tradição. Alguns exegetas ligados à ortodoxia sunita afirmaram que se ganha, por assim dizer, um lugar no céu através das obras boas e piedosas durante essa vida. As recompensas são assim entendidas em termos de escala. Boas ações ascendem diretamente ao céu, e, entre outras coisas celestes, elas aparecem na forma de virgens do paraíso, que estão ali esperando alegremente pela chegada de seus cônjuges piedosos. Então, as virgens, nessa tradição, nessa exegese, elas são criadas por alguém a partir de suas boas obras. À medida que a pessoa vai fazendo boas obras, as virgens vão sendo criadas para aguardá-lo no paraíso. O professor Maher Yara destaca o impacto vital que a ideia das virgens teve na visão de mundo e nas práticas cotidianas de ascetas muçulmanos no segundo e terceiro século que renunciaram à vida ativa, com base em estudos históricos. De fato, o nível de autocontrole
levou-os a vivenciar visões diurnas e noturnas, nas quais eles realmente viviam e conversavam com as Huri. O próprio Abdul-Wahid bin Said, um santo da ordem Chiste, da ordem Sufi-Chiste, era conhecido por suas curiosas e coloridas visões de virgem. E também os seus seguidores vão relatar muitas visões das virgens em seus exercícios místicos no deserto, enfim. Al-Muhasibi também vai descrever essas virgens e vai descrever o paraíso de uma forma bem peculiar, né? E vai trazer um paraíso muito antropocêntrico. O paraíso dele, através de um texto, né, que é um texto que ganha muita força nas tradições muçulmanas, ele vai trazer esse paraíso literalista e repleto de um antropocentrismo, de uma ideia corpórea, né, de prazeres vividos de maneira a partir do corpo no paraíso. Embora a visão nesse paraíso de Deus seja percebida como núcleo em torno do qual gira, os habitantes do paraíso sabem que são vizinhos de Deus. Eles podem olhar para os véus de luz quando entram pela primeira vez. E, além disso, prometem a visão beatífica que eventualmente é alcançada. O texto de Al-Muhasibi é único em seu estilo de prosa profunda e excepcional, né? Tornou-se um texto literário também. Ele torna o paraíso tangível e convida o leitor a uma viagem mental e imaginária através dos reinos do inferno e do céu, e traz descrições muito específicas sobre não só os prazeres do céu, mas também as danações do inferno, os castigos do inferno. O objetivo de narrativas como essa era principalmente acentuar a crença no céu e no inferno como consequências materiais e tangíveis na vida. É digno de nota que os literalistas ortodoxos trabalharam extensivamente nesse tema. Eles atraíram particular interesse de valorizar o paraíso e as virgens de maneira exacerbada, repletas de luminosidade. Tais representações tornam as virgens como seres luminosos e celestes, que são tão finos e transparentes que o olho pode ver através deles. O estilo expressivo dessas narrativas se apresentam como alegoria retórica construída em torno de uma espacialidade e luminosidade sensualmente embelezadas. Os sujeitos perdem sua substância real para sugerir uma realidade que transcende a existência mundana e é maior do que ela. É um espaço maravilhoso, encantado e extraordinário, que pode ser comparado a alguns espaços das 1001 Noites e, portanto, tem também um valor de entretenimento. Então, essas narrativas vão ganhar também um valor de entretenimento. E essas narrativas mais voltadas para isso que eu estou chamando de uma abordagem ascética, né, de guerreiros ascéticos. E agora, entrando mais para as abordagens, já estou caminhando para o final, para as abordagens gnóstico-místicas, eu vou trazer o Al-Ghazali, né, a partir das descrições de Al-Ghazali sobre o paraíso e sobre as virgens, somos confrontados com uma dupla compreensão dos prazeres do paraíso e, consequentemente, com a realidade das virgens. Al-Ghazali articula diferentes visões em diferentes textos, transmitindo uma dupla verdade sobre a natureza escatológica da existência do além. Isso é conseguido através de sua compreensão muito especial do papel central ontológico do coração. E aí a gente já está falando da via mística. Por um lado, é uma realidade corpórea que alude a uma compreensão literal na narrativa do Alcorão. E, por outro lado, há uma compreensão psicológica, onde a realidade é baseada em uma compreensão esotérica. E aí se aproxima da linha, né, se aproxima de uma linha, né, de posição filosófica muito próxima do neoplatonismo islâmico, e inclusive de Ibn Sina, né, de Avicena, e das concepções sobre o paraíso desse neoplatonismo islâmico. No paraíso de Al-Ghazali, no nível mais baixo, estão aqueles cheios de medo sobre o futuro. Eles desejam algo negativo, a saber, não serem punidos na sepultura e no fogo do inferno. O segundo nível
é daqueles que desejam o paraíso com seus prazeres, suas virgens e seus palácios. E o terceiro nível é o daqueles que têm o seu coração voltado apenas para Deus, que desejam desfrutar de contemplar seu rosto com tranquilidade. É essa tendência esotérica e alegórica que foi assumida e elaborada pelos místicos gnósticos e neoplatônicos. No neoplatonismo islâmico, as virgens e outros prazeres do paraíso são uma felicidade ilusória, significada como uma recompensa pelas boas, mas imperfeitas almas que não alcançaram o anseio pelos intelectuais secundários, isso é, aquelas almas que não emergiram da potencialidade para a realidade, como se fosse um nível que eles ainda não atingiram. Nesse nível estariam as virgens, né, como uma ilusão. Na atualidade, uma leitura específica do paraíso ganhou renovada vantagem, que é a leitura que, né, o mundo não muçulmano conhece mais, entre os jovens que são vítimas dos conflitos beligerantes e intervenções neocoloniais, militares e de regimes atrozes que combinam traços totalitários com políticas econômicas neoliberais agressivas. Essas condições marcam um aumento no fervor religioso, na exegese fundamentalista muçulmana, em um amplo interesse em preocupações escatológicas e, consequentemente, levam a um grande aumento na publicação de livros, panfletos sobre o paraíso, sobre as virgens, se aproximando dessas abordagens que eu coloquei aqui como literalistas e ascéticas, né, como que um reavivamento dessa sociedade guerreira ascética. As visões utópicas do paraíso e de suas virgens têm uma obstinação. Geraram um impulso existencial nos jovens para atravessar deste local liminar para a terra prometida, para um lugar prometido, luminoso, extravagante, uma meta-realidade do além. No entanto, é interessante observar uma tendência que se mantém entre os escritores e teólogos modernos e liberais, que tendem a uma abordagem mais cética, a saber, um céu centrado em Deus, próxima daquele que chamamos de gnóstica e mística, aqui nessa minha fala. Nessa compreensão, também atual, para os amantes de Deus, a esperança no paraíso e o medo da punição no inferno não são razões adequadas para fazer boas ações. E aí eu termino com um poema da mística Rabia de Basra, que vai falar exatamente dessa abordagem gnóstico-mística. Se eu o louvo por temer o inferno, queime-me no inferno. Se eu o louvo por querer o paraíso, cele-me no paraíso. Mas se o louvo tão só pelo que é, não me negue sua beleza eterna. Bom, muito obrigada, termino por aqui. Dando continuidade, agora passo a palavra para o professor doutor Alexandre Leone. Boa tarde, pessoal. O propósito da minha fala aqui vai ser fazer uma explanação de como o futuro foi entendido ao longo da tradição judaica, e eu vou usar algumas expressões que são balizadoras para a gente entender como esse tema se desenvolveu ao longo do tempo. Quando nós olhamos na literatura mais antiga, reconhecida pela tradição judaica, os textos da Bíblia hebraica, aquilo que o mundo cristão conhece como o Velho Testamento, lá aparecem algumas passagens, alguns textos com visões de uma escatologia sobre o futuro. Por exemplo, o famoso texto lá de Isaías, Vegar ze'ev im keves, venamer im gedi irbat, ve'egel ukfir umri, yachdav venaar katon no egbam. E
vai morar o lobo com o cordeiro e o leopardo com o filhote de bode, vai se deitar e a corça e o filhote de leão vão estar juntos e um menino pequeno vai conduzi-los, né? Famosa passagem sobre um futuro idílico, né? Onde a paz foi feita, inclusive, dentro da natureza, né? No Deuteronômio aparece a expressão Aharit Ayamim, né? Os últimos dias. E em Deuteronômio 4, 30, lá está escrito que no final dos tempos, Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo, né? Israel vai voltar até Deus, né? O seu Deus, e vai escutar a sua voz, vai deixar de ser rebelde. Numa outra passagem, também do Deuteronômio, lá está escrito assim: Umal et Adonai Elohecha et levavcha vet levav zarecha leachavá et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha leman chayecha. E Deus vai circuncisar o teu coração e o coração da tua semente, de modo que amarás ao Eterno teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de modo que viverás. Em cada uma dessas passagens, a ideia do futuro é visto como o período do retorno, da redenção, né, da paz. Ou seja, basicamente, quando nós olhamos as passagens bíblicas, o que se vê principalmente é uma ideia de um futuro muito otimista, né? O futuro será o retorno à felicidade que passou. O retorno de Israel ao seu momento idílico. O retorno de Israel, né, o retorno a Deus. No período que nós chamamos na historiografia judaica de período do Segundo Templo, que é mais ou menos o que vai de 500 até o ano 500 a.C. a 70 depois de Cristo. Então, nesse período, por conta de uma série de influências, sobretudo influências do zoroastrismo, assim que muitos pesquisadores veem hoje, surge novas visões com relação a essa escatologia. E, basicamente, aqui vai surgir, pela primeira vez, uma visão que não fala de um futuro, de uma era da redenção, mas que vê essa redenção como uma coisa que acontece à alma após a morte. Um exemplo é aquela passagem que aparece no livro dos Macabeus, que, contanto que não seja um livro canônico na tradição judaica, é um livro do período. Lá aparece a famosa história de Ana e seus 7 filhos, que se martirizam e tem como ideia de que esse martírio os levará para estar diante de Deus ou diante de Abraão no mundo celeste. Uma visão muito semelhante à visão que aparece em Macabeus é, por exemplo, sustentada por Fílon de Alexandria, que também, igualmente, imagina essa redenção não como uma redenção no futuro, mas como uma redenção, de algum modo, espiritual. No entanto, quando Flávio Joséfos, na Guerra dos Judeus, se refere às correntes que existiam
no final do período do primeiro templo, no primeiro século, ele ressalta uma distinção interessante com relação à escatologia prevalente entre os fariseus, os precursores do judaísmo rabínico, e os essênios, né? E, segundo Flávio Joséfos, os fariseus tendiam a ver a recompensa como algo que ocorreria no futuro e estaria ligado à ideia da volta à vida daqueles que faleceram. Eu não estou usando aqui a palavra ressurreição, porque ela, no imaginário ocidental, dá uma ideia, como é que eu vou dizer, da pessoa levantar do túmulo. E essa questão era uma questão discutida no mundo rabínico, se essa volta à vida seria, como é que eu vou dizer, levantar do túmulo ou seria nascer de novo. Há uma discussão que eu não quero entrar agora. Mas, basicamente, na literatura rabínica que vem logo a seguir, aparece uma outra expressão que não existe no texto bíblico, né, mas que aparece centenas de vezes na literatura rabínica, especialmente no Talmud, nas chamadas coleções de Midrash, comentários sobre o texto bíblico, que é a expressão Olam Abá, o mundo que virá. Essa expressão, ela é de cara colocada em contraposição a uma outra que é a Olam Hazé, este mundo. Então tem este mundo, a Olam Hazé, e a Olam Abá, o mundo que está por vir. Nas fontes rabínicas, mesmo nas fontes talmúdicas, aparecem duas versões diferentes sobre o que seria o Olam Abá. Numa versão, Olam Abá é o mundo das almas, ou seja, é uma escatologia que fala de uma recompensa pós-mortem, muito similar ao paraíso cristão, ao paraíso islâmico, ou seja, algo que vem à pessoa depois da morte. No entanto, a segunda versão, a outra versão, ela é mais semelhante ao que aparece no texto bíblico mesmo, que é a ideia do Olam Abá, deste mundo que virá, como algo que está, como uma redenção a ocorrer no mundo físico, no futuro. E uma distinção é que esta redenção no futuro, ela é sempre conectada com a ideia do retorno à vida daqueles que faleceram. O chamado Tchiat Meitim, o reviver dos mortos, né? Normalmente traduzido por aí como ressurreição. Esta duplicidade entre uma escatologia que fala de um mundo vindouro, que na verdade é uma ideia do paraíso celeste, e uma outra ideia do mundo vindouro como sendo a era da redenção no futuro, e nessa segunda parte nos interessa talvez mais aqui, isto gerou uma discussão que percorreu inclusive a Idade Média. Então, dois autores medievais têm com relação a isso duas posições radicalmente opostas. Por um lado, Maimônides, no século XII, né, muito influenciado pelo pensamento aristotélico e neoplatônico, para quem o Olam Abá é um mundo celeste. O Olam Abá é a condição do intelecto, ou a condição da alma que contempla Deus de modo espiritual. Por outro lado, no século XIII,
a gente tem Nachmanides, né, que vai colocar a ideia de que não, o Olam Abá é o mundo da redenção que ocorrerá quando a era messiânica, quando, na tradição judaica, o Messias chegar, a ressurreição acontecer e uma era de paz se instalar no mundo. Então, Olam Abá, o mundo que virá, ele vai ter, ao longo da tradição dos primeiros rabinos, inclusive adentrando no mundo medieval e depois, essa dupla conceituação. Para uns, principalmente como uma escatologia espiritual, o céu, o paraíso celeste, porém, para a corrente majoritária da tradição, isso como significando, Olam Abá, a redenção futura. Ou seja, no caso especificamente, uma ideia de um futuro, como futuro da realização da redenção. Uma passagem famosa do Tratado de Sanedrim, né, que diz assim: Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todo Israel tem um quinhão no mundo vindouro. Porque está escrito, e todo o seu povo são justos, e para sempre eles herdarão a terra. Então, essa passagem famosa desse tratado da Mishnah, mas também um tratado do Talmud, fala de duas coisas. Relaciona o mundo vindouro, a era da redenção, como sendo a era em que os justos herdam a terra. Né? Em que os justos se tornam, em que a terra se torna o local onde a justiça, em todos os seus sentidos, no sentido de tzedek, de justiça mesmo, mas também no sentido de tzedakah, de justiça social, em que isto se realiza. Espera aí que eu já vou chegar lá, mas talvez eu passe um pouquinho, mas eu chego lá. Tá bom? Então, essas ideias do Olam Abá, elas também foram relacionadas a uma outra expressão, que é Leatid Lavô, o futuro que virá. E é interessante, porque nas diversas passagens na literatura rabínica, em que a expressão o futuro que virá, Leatid Lavô, é usada, ela é sempre relacionada como a era em que os justos, na tradição judaica não se costuma falar muito dos santos, né? Essa expressão, Kedoshim, é mais usada para aqueles mártires, né? Mas se fala dos justos, mas tem um sentido semelhante, né? Aqueles que chegaram a um grau de humanidade pleno, né? Então, as diversas passagens, elas aparecem colocando a ideia de que o futuro que virá é a era em que os justos terão suas coroas, em que os justos viverão próximos de Deus, em que os justos estarão sentados, todos comendo da sua refeição. Ou seja, uma era, ao mesmo tempo, de abundância, uma era de paz, mas uma era sempre ligada e relacionada a essa realização plena da justiça. Em geral, na literatura rabínica, aparece uma série de acontecimentos
que deveriam acontecer, depende da literatura, a ordem muda um pouco, a guerra de Gog e Magog, a vinda do profeta Elias, a vinda do Messias, os dias do reinado do Messias, o terceiro templo, o final do impulso mal e a ressurreição dos mortos e assim por diante. Ou seja, como isso colocado num futuro. No século XVI, uma inovação muito interessante vai aparecer a partir da elaboração de um grupo de místicos, a gente falaria de cabalistas, a maioria deles saídos da Península Ibérica, mas que se reuniram ao longo do século XVI numa cidade da Galileia chamada Tzfad, Safed em português, aonde essas noções são misturadas, são relacionadas a uma outra ideia, que é a ideia do Tikkun Olam. Então, basicamente, na narrativa da criação destes místicos, né, Isaac Luria, Moisés Cordoveiro, Yosef Karo e assim vai, aparece a ideia de que a criação ocorre em Deus. E como a criação ocorre em Deus, há de início uma unidade plena na criação, que é quebrada, e isso é chamada a quebra dos vasos, né, em que aparecem as consciências separadas. Então, para esses cabalistas, para esses místicos, a consciência separada de cada um, a gente não ter a consciência de que tudo é uma unidade, isso seria fruto de uma queda, por assim dizer, não a queda de Adão e Eva, né, mas uma outra anterior, que seria a ruptura dessa unidade. Então, o ser humano seria, nesse caso, uma espécie de sócio de Deus na criação. Ou seja, no mundo humano, não no mundo natural, mas no mundo da história humana, essa reunificação só pode acontecer se essas próprias pessoas trabalharem por ela. Então, é necessário uma série de ações, segundo eles, para reunificar, para recolocar essa unidade. E essas ações, rituais ou éticas, seriam aquelas que apressariam, ou, por outro lado, a falta delas faria tardar a vinda da redenção. Então, a grande novidade aqui, que aparece no século XVI, é essa ideia de que esse futuro pode estar mais longe ou mais perto, dependendo da ação das pessoas. No século XX, houve uma tendência de muitos autores e muitos grupos diferentes de entenderem a noção de Tikkun Olam, principalmente do ponto de vista da ação ético-política. Ou seja, desde você reciclar seu lixo, até você combater o fascismo, seriam formas de você estar apressando, de você estar ajudando a realizar-se essa era de redenção. Ou seja, a redenção não estaria apenas nas mãos de Deus, como os eventos naturais, mas estaria também nas mãos das pessoas. Bom, dois autores, e aqui eu vou terminar,
Heschel e Levinas. Heschel, ele com relação a essa atuação humana, ele vai escrever em certo livro, O que é o Homem, Who is Man, sobre a noção de que o ser humano faz a sua história. De que a história humana não é mero processo, ou seja, um processo inelutável que acontecerá de qualquer modo, mas que os seres humanos são capazes de produzir eventos, ou seja, de produzir situações que modificam o curso que a história está tomando. Levinas, em cima disso, escreve num texto chamado Uma Religião dos Adultos, né? Para ele o monoteísmo é a religião dos adultos. Por quê? Na opinião de Levinas, recusa o êxtase, recusa a ser tomado pelo luminoso e coloca no lugar disso o ato ético, não o ritual, mas o ato ético, como o ato religioso central. Então, escreve Levinas uma passagem quase poética, que é assim: a relação moral reúne, portanto, ao mesmo tempo, a consciência de Deus e a consciência de si. A ética não é o corolário da visão de Deus. É essa visão mesma. A ética é uma ótica. De modo que tudo que sei de Deus e tudo que posso ouvir de sua palavra e dizer-lhe razoavelmente deve encontrar uma expressão ética. Na arca onde Moisés escuta a voz de Deus, não há nada além das tábuas da lei. O conhecimento de Deus que podemos ter e que se enuncia, segundo Maimônides, na forma de atributos negativos, recebe um sentido positivo a partir da moral. Deus é misericordioso significa seja misericordioso. Os atributos de Deus não são dados no indicativo, mas no imperativo. O conhecimento de Deus nos vem como um mandamento, como uma mitzvah. Conhecer a Deus é saber o que se deve fazer. Então, em cima dessa elaboração, Levinas coloca o seguinte: não é que o futuro da redenção ocorrerá. Porque determinado é apenas o passado. O futuro é sempre o indeterminado. E como o futuro é o indeterminado, determiná-lo não é possível. As passagens da tradição que se referem à redenção, à realização da justiça e da justiça social, não são previsões. São mandamentos. Não é que isso vai acontecer. Nós é que somos ordenados a fazer acontecer. Em cada época, em cada situação, o ser humano é colocado na possibilidade de estar ajudando, de estar promovendo que a redenção humana ocorra. É isso. Abriremos agora para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma questão?
Eu teria duas perguntas, para cada um. A primeira é se o relato do jardim do Éden, em Gênesis, se relaciona de alguma forma com a escatologia judaica, e se sim, qual a relação possível? A segunda é se a ideia da ressurreição corporal no islamismo sofreu de alguma forma influência cristã. Bom, para aqueles que colocam o Olam Abá como sendo um mundo de recompensa pós-mortem, muitas vezes nessas fontes se usa o termo, a expressão Jardim do Éden, como significando o paraíso celeste. Porém, para o corpo, pelo menos a maioria dos comentadores, que entendem a ideia do Olam Abá como sendo o futuro da redenção, nós temos uma ideia de um retorno a uma plenitude humana, que é o que a ideia do Jardim do Éden significaria, né? Nesse sentido, eu queria ressaltar uma coisa bem interessante. O quão judaico é a ideia, por exemplo, que aparece no marxismo, né, de um comunismo primitivo, a era, né, a história acontecendo como história da dominação e da luta contra a dominação, e o futuro, que é, como é que eu vou dizer, o retorno à comunidade humana. Bom, o Islã, de forma geral, tem influência, né, nas outras duas tradições monoteístas. Então, a ideia de ressurreição, de um paraíso, ela perpassa já por essa ideia que é presente no judaísmo e no cristianismo, né, no monoteísmo de forma geral. Mas a discussão a respeito da ressurreição do corpo no paraíso, ou numa vida pós-morte, ela retrata mais a leitura literal do próprio Miraj, que é a própria ascensão do profeta, e até, em algumas tradições, a ascensão de Jesus ao céu, né? Porque os muçulmanos acreditam que Jesus não foi morto, mas foi direto ascendido aos céus. Está mais relacionada, claro que há uma influência cristã, mas não uma influência direta, está mais relacionada à própria interpretação dessas tradições literalistas, de que as descrições corânicas e as descrições dos hadiths, eles vão apontar para uma jornada, de fato, física, e não de uma outra ordem. Então, a ideia de ressurreição, ela passa mais por aí do que uma ressurreição mais próxima do cristianismo. É claro que vão haver interfaces, mas não de forma tão direta assim. Mais alguma questão? Bem, eu parabenizo a fala dos dois professores, mas a minha pergunta vai para o professor Alexandre. Eu queria saber, professora, até que ponto, né, essa questão da redenção, ela não conduz quer dizer, a redenção em direção a um ato ético, né? Não conduz a um Deus humano e não sobrenatural. Assim, conforme discute o Luc Ferry e o Gauguin, no livro Depois da Religião, há alguma coisa nesse sentido? Pelo menos não com relação às figuras que, ao longo dos séculos, defenderam essas ideias. As teologias de Heschel e Levinas são muito distintas. Enquanto Levinas fala de um Deus transcendente até a ausência, Deus não está aqui.
Então, cumpre a nós realizar por ele. Né? No seminário rabínico em que eu estudei, eles pegaram essa ideia e criaram um grupo, na época, era em Nova York, era um grupo para levar comida para os homeless. Nova York tem muita gente que mora na rua. Então, o grupo chamava God Loves, We Deliver. Deus ama, mas a gente entrega. Porque se não tiver o ser humano para realizar a justiça, se não tiver o ser humano para realizar a redenção não será realizada por um evento natural. Essa é a ideia. Agora, as teologias com relação a Deus são as mais diversas. É importante ressaltar que desde pelo menos o final da Antiguidade e da Idade Média até o tempo recente, a grande tendência do judaísmo nas teologias imanentistas, Deus está aqui, e nas teologias transcendentalistas, Deus não está aqui, Deus está além, uma forte tendência a entender de modo cada vez mais abstrato a ideia de Deus. Agora, o que você pode dizer é o seguinte: a realização da redenção é humana no sentido de que ela não é um milagre. No sentido de que ela não vem como a chuva cairá. Né? É isso. Parabenizo também a apresentação dos professores, e a minha pergunta é a seguinte: nesse caminho rumo ao paraíso, para os dois, tá? A pergunta, rumo ao paraíso ou ao Jardim do Éden, a gente encontra tradições, mesmo que minoritárias, que consideram a ideia da reencarnação ou algo do tipo, ou talvez combatam essa ideia? Nas tradições, né, islâmica e judaica. Majoritariamente não, né? Afirmaria com firmeza que não. O Islã prevê esse dia do juízo e essa vida além como um dado único, né? Porém, em alguns contextos de Islã na Índia e em outras, no Paquistão, existem correntes minoritárias, né, que muitas vezes vistas, inclusive, como heresias dentro do Islã, que vão associar algumas questões de encarnação, né, trabalhando com já próximos de outras tradições orientais. Então, assim, majoritariamente, né, o Islã vai afirmar que não, mas existem correntes minoritárias onde acontecem essas fusões, né, de cosmovisões e que acabam elaborando questões a respeito de reencarnação ou de processos cíclicos, né, até uma redenção. Eu gostaria de acrescentar na mesma direção a pergunta, porque me acordou uma passagem do Alcorão 30:10, eu não sei se é uma má tradução, que diz que Deus gera seres e os envia de volta nova e novamente, até que eles retornem a Ele. Então, de fato, eu encontrei passagens que referem a essa visão cíclica. E eu teria curiosidade de saber se é algum sufismo de natureza oriental, mais relacionada à Índia ou às regiões fronteiriças, ou se é uma tradução mal feita ou algo assim. Bom, as escolas de jurisprudência, as 4 escolas sunitas e a escola xiita vão afirmar veementemente que não há possibilidade de encarnação. Mas algumas passagens, eu também não sei te dizer sobre essa tradução que você trouxe aqui, né? Na verdade, a gente teria que ver especificamente, né, o contexto da passagem. Mas, a partir desses olhares, que sim existem, né, como eu falei, minoritários,
justamente em ordens, por exemplo, né, ordens sufis na Índia, no Paquistão, isso é muito presente, embora proibido, né, mas é visto como heresia, mas tem, né, essas narrativas presentes. Isso vai permear uma realidade que se aproxima, muitas vezes, de um budismo e até de um hinduísmo, né, principalmente de um hinduísmo. Algumas ordens sufis na Índia, elas vão fazer uma reelaboração de muitas questões relacionadas ao porvir, né, ao futuro, né, ou à escatologia islâmica, trabalhando muito na questão da reencarnação, não necessariamente da reencarnação, muitas vezes, cíclica, mas de uma evolução pessoal a partir de um morrer e reviver em si mesmo, né, mas numa única vida material, compreende? Então, as elaborações são múltiplas, mas o Islã normativo, né, o Islã contemporâneo, tal como a gente conhece, de fato, não reconhece passagens do Corão, enfim, como as escolas de jurisprudência não reconhecem essa questão de reencarnação no Islã contemporâneo. É uma interessante discussão aqui, que é o seguinte: a tradição judaica, a maioria dos temas teológicos estão em discussão. Então você tem vozes, muitas vezes muito dissonantes, que aparecem nos textos tradicionais, nos textos sagrados. Então você vai ter a ideia da ressurreição, a ideia do, como é que eu vou dizer, ir para o céu, e você vai ter, a partir da Idade Média, ainda que tenha algumas coisas anteriores também, especialmente nas correntes místicas, uma ideia de transmigração das almas ou de reencarnação. E você tem gente que não acha que tudo isso é apenas metafórico. Ou seja, cada uma dessas posições, ela consegue se ancorar em textos tradicionais, e você não pode dizer que há, nesse caso, como na maioria das questões teológicas, uma normatização clara. O judaísmo foi muito mais preocupado, o judaísmo rabínico, eu digo, em normatizar a conduta do que em normatizar a crença. Não que não haja, mas ela é talvez muito mais frouxa do que no cristianismo ou no Islã. Boa tarde. Uma pergunta pontualmente sobre o Islã. As hadiths, elas são um bom caminho para se observar a tradição oral. E, assim, considerando o avanço do Islã pela Ásia, a formatação desses espaços sagrados, mesmo que imagéticos, eles dependem muito desses contatos. As hadiths mostram esses contatos com outros povos, inclusive o autor, o Al-Tabari, que você utilizou, é um desses que participou dessas conquistas, enfim. Então, é uma formatação muito plural. Queria, se você tiver algum comentário sobre essas influências de outras tradições religiosas. Bom, eu até falava antes da nossa composição aqui da mesa exatamente isso com o professor Alexandre. À medida que a gente vai aprofundando sobre um tema na tradição muçulmana, e eu acredito que em outras tradições milenares e mundiais, né, a gente vai percebendo o quanto a gente precisa falar, né, de possibilidades de hermenêuticas, de exegeses específicas, porque o Islã, né, com toda essa sua potencialidade universal, ele vai, de fato, trabalhando a partir da tradição, e a tradição é muito forte, né, na religião muçulmana, então os hadiths, a ideia das narrativas é muito presente, e elas é que dão suporte, de fato, ao texto sagrado, ao Corão. E aí o que vai acontecer essas elaborações, por exemplo, sobre as virgens, elas vão sendo localizadas, né, e
e dispersas ao mesmo tempo. Elas surgem de maneira localizada, surgem de maneiras literais, né? Como eu falei, num período onde não se tem nem muito, de maneira muito clara, o que é narrativa, o que é contação e o que é, de fato, radiz, né? Então, depois que vai se estabelecer, né, um cânone mais firme sobre essa questão dos radis. E então, que a gente vai ter, né, por exemplo, entre os xiitas, a questão do martírio, a questão das virgens relacionadas ao martírio vai ser muito forte, muito presente, né, em algumas tradições xiitas. Então, é muito complicado a gente falar de um Islã, de um discurso, né, único, né, como colocar um texto que vai definir se no Islã é essa ou aquela outra crença, né. As possibilidades e as abordagens sobre determinadas crenças, aqui no caso sobre a escatologia, especificamente sobre as virgens, elas vão ter panos de fundo em comum, mas elas vão ter peculiaridades. Então, como você mesmo colocou, né, na Ásia, as ordens sufis que vão adentrar a Ásia, elas vão ser responsáveis por movimentos. Por exemplo, no caso do Paquistão, a própria ideia de escatologia ela vai ser retrabalhada pelo movimento Ahmadiyya do Islã, né, que já vai considerar a vinda do Mahdi, né, que já aconteceu. Então, a Ahmadiyya do Islã, claro que para um Islã majoritário vai ser visto como uma heresia, mas ela vai estabelecer que esse Messias já veio, né, e já estamos no final dos tempos, né, e os sinais já estão se apresentando. Então, quer dizer, há uma pluralidade de possibilidades interpretativas acerca do Islã que vão ser permeadas por essas questões locais, né, e pelos encontros com outras tradições religiosas, e que vão estar pautadas em algumas abordagens específicas, né, abordagens mais literalistas, abordagens mais místicas, abordagens, né, isso a gente consegue, talvez, estabelecer algum parâmetro a partir daí. Gostaria de perguntar ao professor se na Cabala judaica existe, assim, seria poderíamos dizer que existe a crença na reencarnação, uma vez que a ascensão das 10 sefirot lembra mais ou menos o ensinamento do kardecismo que fala dessa evolução espiritual. Então, é importante entender, não existe uma cabala, existem tradições que a gente chama de cabala, que às vezes são até opostas umas às outras. A cabala medieval, ela nem sempre teve continuação em textos posteriores, ela é muito mais dissonante, rica, do que apenas a cabala que se conhece, que é a cabala luriânica, aspectos dela. Então, na cabala medieval, não é claro que tenha necessariamente a crença na reencarnação. Há textos que sim, há textos que não. Mas a tendência da cabala posterior ao século, da maioria dos autores, da cabala posterior ao século XVI, foi de frisar ou de aceitar a possibilidade da transmigração das almas. Eu digo transmigração e não apenas reencarnação, porque em algumas fontes é como na Índia, pode ser homem ou animal. Em outras fontes é humano, apenas. Mas isto como é que eu vou dizer? Depende da fonte que você pegar. Ela não necessariamente está num plano evolutivo. O pessoal chamado Lubavitch, eles relacionam ressurreição e reencarnação, dizendo que no futuro, é um literalismo fundamentalista, né? As almas se dividirão e animarão todos os corpos em que elas encarnaram. Então você vê que tem
possibilidades até que a gente não imaginaria, tá bom? Nessas elaborações. Encerramos, então, a nossa mesa redonda. Quero agradecer a presença de todos e agradecer a presença do professor Dr. Alexandre Leone. A palavra final. Considerações finais, professor? Eu, particularmente, quando leio sobre a escatologia judaica, eu leio a partir dessa ótica levinasiana de que o futuro não pode estar de fato escrito. Né? Há muitos motivos, tanto de ordem científica como de outras ordens, para dizer, mesmo da Idade Média, havia essa discussão, mas se o futuro está escrito, então, que lugar tem o livre-arbítrio? Né? Então, essa é uma questão. Então, a ideia, me parece muito interessante essa ideia de que não é uma projeção do que ocorrerá, é um mandamento para que aconteça. E, neste sentido, isso acontece em todos os momentos. Vou dar um exemplo prático do nosso país. Quando se diminui as diferenças sociais, quando se organiza o país, quando se organizam as universidades, quando o país, como é que eu vou dizer, avança no sentido de mais justiça e mais justiça social, por assim dizer, a redenção se aproxima. Quando, por outro lado, vem épocas mais obscuras, aonde essa justiça e justiça social não estão mais garantidas, aí é como se a gente se afastasse, como se ficasse mais longe. Mas aí vem uma sabedoria que não é só judaica, que pode ser resumida no refrão de uma música, no refrão não, mas num pedaço de uma música brasileira. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.